os que não viram no início, eu sou Inácio Tisnés, formo parte da equipe de K2B Tools e vamos ver agora um de nossos produtos, o K2B Web Panel Designer. Este é um produto que gera web panels, né? E muitas vezes no mundo GeneXus, quando nós falamos sobre geração de web panels, nós estamos falando sobre padrões GeneXus. Bom, neste caso estamos falando sobre uma ferramenta que não é um padrão. Ele é algo diferente. E por causa disso, no último encontro GeneXus, nossa ferramenta foi premiada pela Artec por sua contribuição à inovação dentro do mundo GeneXus. Bom, esta é a agenda para esta apresentação. Introduziremos o designer, passaremos logo a ver realmente o produto. Depois veremos os principais benefícios de usar a ferramenta. E por último, darei algumas dicas de como podem continuar. Bom, nas K2B Tools, nós temos vários objetivos, mas o principal objetivo é apoiar no desenvolvimento com GeneXus, oferecendo ferramentas que apoiem na produtividade de desenvolvedores que trabalham com GeneXus. Então, nossa primeira pergunta nessa área foi, faz vários anos, como distribui seu tempo à equipe de desenvolvimento. Nós fizemos uma pesquisa entre desenvolvedores experientes usando GeneXus Web e eles disseram que o tempo era distribuído mais ou menos assim. Temos 12% do tempo na implementação de segurança e auditoria, 8% nos reportes, 35% no desenho do waveform, 10% no desenho do modelo de dados e 30% na lógica, na codificação da lógica do negócio. Nós decidimos trabalhar nestas três áreas. Nesta palestra vamos nos focar na área do desenho do waveform, que é realmente onde o designer atua. A parte da segurança e auditoria e a parte dos reportes estão cobertas por outros produtos. Bem, faz vários anos nós começamos a trabalhar nesta área e começamos gerando padrões GeneXus. Agora temos 3 padrões GeneXus e usando esses padrões nós conseguimos um objetivo que foi baixar aquele 35% do tempo de desenvolvimento, baixá-lo até 20% do tempo. Mas nós achamos que ainda há espaço para diminuir ainda mais, ou seja, podemos ser ainda mais produtivos nessa área. E a razão pela qual nós achamos que isso é possível é por isso aí, ou seja, é um resumo, né? Mas a ideia é usando os padrões, as telas que nós geramos geralmente seguem uma certa estrutura, né? Ou seja, tem uma estrutura que está marcada pelo uso do padrão. Mas os nossos clientes nem sempre querem as coisas como os padrões as geram. Temos 3 tipos de telas, ou seja, há telas que são onde o cliente pede exatamente o que o padrão faz. Temos algumas outras telas onde o cliente quer algo que não é tão parecido ao que o padrão faz, mas é suficiente com o que o padrão faz. E temos outro tipo de telas, que são telas mais complexas, que o cliente quer coisas que às vezes não podemos fazer usando os padrões. Então, para esse tipo de casos é que nós criamos o designer. O objetivo do designer, os casos de uso que são cobertos pelo designer, podem ser variados, né? Temos o caso de web panels com várias grids, com loads mais complexos, com painéis de seleção múltipla de dados, também painéis de ingresso em lugares onde não podemos usar a transação GeneXus, ou também web panels que interagem com serviços web, por exemplo, para obter e atualizar dados. E há outros casos que não tenho aqui, mas há um monte de casos. Bom, para que possam ver um pouco na prática como é que funciona o designer, vou mostrar-lhes
ao vivo. Bom, aqui tem uma tela que no mesmo sistema que vimos na palestra anterior, é um sistema de faturação, e tenho aqui uma tela que tem, em primeiro lugar, tem uma grid com os clientes que estão cadastrados no sistema, e eu posso escolher um cliente aqui, e na parte inferior da tela aparece a informação desse cliente, ou seja, temos a informação geral do cliente, e por outro lado temos outra aba que tem informação do faturamento para esse cliente. Então, faz algum tempo nós perguntamos a vários desenvolvedores de Nexus quanto tempo eles achavam que levaria a criar uma tela como essa. Essa tela tem, além do que eu já mostrei, tem outras coisas complexas, como, por exemplo, os valores dos filtros são salvados quando alguém faz uma busca, ou também o usuário tem a opção de escolher quais são as colunas que ele quer ver na tela em tempo de execução. E, como eu dizia, nós perguntamos, mostramos a tela para vários desenvolvedores de Nexus e perguntamos quanto você acha que leva a criar essa tela com todas essas funcionalidades. E eles disseram que levaria mais ou menos 11 horas. Então vamos ver quanto tempo leva usando o Designer para que vejam um pouco a potência. Bom, para isso, vamos esperar um pouquinho. Tá. Para isso vamos ir para o Nexus. Aqui tenho a KB do sistema que estávamos vendo antes. E vou criar um novo web panel que vou chamar Customer Invoices Evento. Bom, aqui temos o web panel e já vemos a primeira diferença com um desenvolvimento de Nexus tradicional. Temos esta parte aqui, a parte que nós chamamos do Designer, que é a parte onde trabalha realmente o Web Panel Designer. Bom, vou ativar o Designer e a partir desse momento o Designer vai gerar várias coisas neste Web Panel. Por um lado vai gerar todo o waveform completamente e por outro lado vai gerar também parte dos eventos do Web Panel. Vou colocar aqui o waveform no lado para que possam ver como o Designer vai gerando. Lamentavelmente a tela não tem o tamanho certo, né? Mas vamos tentar. Bom, naquela tela que nós vimos, no início tínhamos aquela grid com os clientes do sistema. Então, para isso, eu vou usar uma das ações rápidas do Web Panel Designer, que é esta aqui que nós chamamos de Add Grid from Transaction. E aqui eu vou selecionar a transação do cliente. E vou dizer para o designer que quero usar uma grid como atributos. Bom, aí já o designer fez uma inferência a partir da estrutura da transação do cliente e criou uma especificação para uma grid com várias colunas, com vários filtros e com algumas ordens também. Aqui estou deletando algumas coisas para simplificar o grid, para mostrar o que nós queremos. Bom, aí já o designer começa a trabalhar. Depois nós tínhamos uma seção colapsável, que nós podemos mostrar ou não, e para isso vou usar o Line Separator. Neste caso, vou dizer que quero que seja chamado Information. Pronto. E dentro deste Line Separator nós tínhamos duas abas. Assim que vou adicionar a primeira aba e a segunda. Bom, na primeira aba vou ter a informação geral do cliente
E na segunda aba vou ter a informação das faturas. Então, nesta aba, na aba da informação geral do cliente, eu tenho que mostrar a informação do cliente que foi selecionado na grid da parte superior. Para isso, vou usar a taxação GNexus em modo display. Assim que vou colocar simplesmente um Web Component, que vou chamar de Customer Information. Bom, e na segunda aba eu tinha que colocar aquela grid com as faturas correspondentes ao cliente. Então vou usar novamente a ação rápida Add Grid from Transaction, mas neste caso vou usar a taxação das faturas, né? Vou escolher novamente que quero ter atributos. E aí também o designer já gerou grande parte da grid. Vou deletar também, neste caso, alguns atributos que não quero mostrar na grid. E também alguns filtros. Bom, aí já o designer já continuou gerando tudo. Temos as duas abas, temos também várias coisas que já foram resolvidas pelo design. Então agora eu tenho que adicionar a lógica para que quando o cliente for selecionado na primeira grid, a parte inferior fique atualizada. Para isso, vou adicionar um filtro aqui para filtrar os dados da grid pelo cliente que foi selecionado. Então vou chamar este filtro de Customer ID. Vou indicar para o designer que quero que esteja baseado no atributo Customer ID. E aí já o designer inferiu a condição do filtro para que seja basicamente o que eu quero, né? Ou seja, vai filtrar pelo cliente que está na variável. Bom, vou dizer que quero que o filtro seja invisível. Aí o designer continua gerando. E agora vou adicionar aqui na primeira grid uma ação que vai servir para selecionar o cliente, né? Vou colocar a ação aqui no início da grid e vou chamar essa ação de Select Customer. Bom, vou dizer que quero que seja mostrado como uma imagem e que eu quero que a imagem seja a imagem K2B Action Add. Bom, com isso já o desenho do Wave Panel já ficou gerado, o Waveform ficou gerado. Agora temos que ver como nós podemos adicionar nossa lógica a este Wave Panel. Então, o que aconteceu com os eventos do Wave Panel? Se nós vamos para a parte dos eventos, aqui temos um monte de código que já foi gerado pelo designer. Este código resolve muitas coisas. Por exemplo, a paginação dos grids, o estado dos filtros, aquela seleção de colunas em tempo de execução e várias outras coisas, a segurança, por exemplo, várias outras coisas mais complexas. Então, como pode o desenvolvedor adicionar seu código a este código que já está aqui para adicionar sua lógica particular do seu sistema? Para fazer isso, o designer tem um mecanismo bem simples. Todos os eventos que foram gerados pelo designer são mantidos pelo designer. E o desenvolvedor não pode mexer com esses eventos. Mas o designer sempre deixa nesses eventos subs, invocações a subs como aqui temos aí, a refresh page. E aí, nesse outro lugar, o desenvolvedor pode colocar todo o código que ele quiser. A ideia é que o Web Panel Designer sempre deixa essas invocações, então o desenvolvedor tem a flexibilidade para adicionar qualquer coisa. Bom, neste caso,
O único que eu preciso é adicionar a lógica do Select Customer. Então, vou ir aí para a SUVI que está disponível para o desenvolvedor e vou colocar a minha lógica aqui. Bom, é um código bem simples, né? A primeira parte, ele simplesmente coloca a transação do cliente em modo display naquele web component que nós tínhamos criado, e na seguinte parte ele passa o valor do cliente selecionado para o filtro que nós temos na grid das faturas. Bom, vou salvar o objeto e vamos ver como ficou tudo isso em execução. Já aí o Genexus está gerando tudo. Está lenta a minha máquina hoje. E aí já temos a tela terminada. Ou seja, temos aquela grid no início, posso selecionar um cliente, na parte inferior tenho a informação do cliente que foi selecionado e também posso ver as faturas para esse cliente. Vou deixar este exemplo por acá, mas podemos continuá-lo mais tarde. Nós falávamos que desenvolver essa tela levava 11 horas para desenvolver o Genexus como experiência. Ok, usando o Designer, nós sabemos que leva mais ou menos 8 minutos. Não sei quanto levou hoje, mas tive que explicar, tinha uma maçã, né? Mas, bom, quero mostrar esse outro componente, outra coisa que pode ser feita como Designer. Este é o componente que nós chamamos de seleção múltipla. Simplesmente é um componente que permite ao usuário final escolher vários elementos de um conjunto de vários. Neste caso, por exemplo, eu tenho vários produtos e o cliente pode selecionar esses produtos. Bom, num desenvolvimento tradicional, os desenvolvedores disseram que levaria mais ou menos 8 horas criar isso. Usando o Designer, vamos vê-lo de forma bem rápida. Vou criar um novo web panel, vou ativar o Designer e aqui vou usar outra das ações rápidas, que neste caso é o Add Multiple Selection from Transaction. E aqui vou dizer que quero usar a transação dos produtos, né? Vou deletar dois atributos. E, bom, já ficou pronto. Ou seja, temos que esperar a geração do Genexus, mas esse componente já é de graça, né? Ou seja, para os usuários do Designer. Aí já ficou, posso inclusive pegar os produtos e levá-los para o outro lado, ou passá-los usando estes controles. Bom, este componente tem no fundo tem um SDT que armazena todas as coisas que foram selecionadas e depois o desenvolvedor pode usar esse SDT para fazer qualquer coisa. Por exemplo, neste caso, poderíamos criar um carrinho de compras, por exemplo, usando esse SDT. Bom, usando o Designer, o tempo para criar esse tipo de coisas é bem menor. Bom, vou fazer um breve resumo de alguns dos principais benefícios. Em primeiro lugar, temos um aumento na produtividade, por causa de várias coisas. Por um lado, temos que o waveform é gerado automaticamente pelo Designer e o desenvolvedor não teria por que mexer com o waveform. Também o Designer gera grande parte do código do web panel. E também temos
as opções para inferir estruturas dentro da tela a partir dos objetos GeneXus em geral. Podem ser transações, data providers ou outras coisas. E também temos algumas vantagens na produtividade pelo fato de que o designer é uma extensão ao GeneXus. O designer não é um padrão do GeneXus. E por causa disso temos várias vantagens na construção do Web Panel. Por exemplo, temos um maior dinamismo quando nós estamos trabalhando, não temos dois objetos e vamos mudando, sino que é um só. E a interação entre as partes do objeto é mais simples. Temos, por exemplo, algumas funcionalidades de refactoring do código usando a parte do designer. Os convido a todos a passar pelo stand depois e podemos mostrar mais coisas. E por último temos algumas vantagens que são causadas pelo fato de que o designer forma parte do objeto GeneXus. Então, se eu tiver que compartilhar meu código com um colega, eu simplesmente tenho que exportar o Web Panel. Se eu usasse um padrão, eu teria que exportar o Web Panel e também a instância do padrão, provavelmente para poder compartilhar meu código. E também, por causa disso, voltar no histórico do objeto é mais simples. Porque a história da parte do designer que nós vimos está integrada com a história do resto do objeto. Eu simplesmente vou até a história do Web Panel e volto. Se eu tivesse uma solução basada em padrões, eu teria que ir até a história do Web Panel, voltar na história do Web Panel, ir até a história do padrão e também voltar na história do padrão, lembrando de qual versão do padrão se corresponde com a versão do Web Panel. Bom, outra das vantagens importantes do designer é que é mais fácil ter integridade conceitual no sistema. Quando nós falamos de integridade conceitual, estamos falando que todas as coisas que forem similares, todas as tarefas ou atividades similares dentro do sistema têm que ter a mesma interação com o usuário final. Então, usando o designer é mais fácil atingir isso porque, como o designer gera o waveform, todos os waveforms ficam homogêneos. E também, como o designer gera código dentro da KB nos Web Panels, também a KB fica mais homogênea. Isso é importante, sobretudo, quando temos casos onde há equipes grandes de desenvolvimento, onde temos várias pessoas que, em muitos casos, têm vários costumes diferentes sobre como tem que fazer cada coisa. Usando o designer dá como uma estrutura para o Web Panel e ajuda o desenvolvedor a se focar nas coisas que ele tem que fazer e então fica mais claro para o resto da equipe como é que foi feito o Web Panel. Bom, também usando o designer temos a possibilidade de ter interfaces mais ricas. Aqui tenho alguns exemplos que foram criados usando o designer, mas as possibilidades são enormes. E por último temos um item que é importante, que é o item da flexibilidade. Sobre o que estamos falando agora? A coisa é assim. Nós temos aqui uma ferramenta que vai subir o nível de abstração em que trabalha o desenvolvedor. E sempre nesse caso há um medo aqui, existe uma perda na flexibilidade que eu tinha antes. Ou seja, há coisas talvez que não seria possível fazer como designer, mas que era antes possível com o Web Panel só. Então, quando na equipe de desenvolvimento de K2B Tools decidimos começar a criar o designer, nós decidimos que isso não ia acontecer com este produto. E para isso tomamos duas ações. A primeira foi dar ao desenvolvedor a possibilidade de colocar todo o código que ele quiser dentro do Web Panel, como nós já vimos na demonstração. E por outro lado também temos a possibilidade de adicionar componentes pelo desenvolvedor. O que é isso? Imaginem que eu tenho um user control que eu desenvolvi para um projeto que eu tenho na minha empresa, mas esse user control claramente não vai ser suportado pelo designer nativamente, porque é um user control novo, né? Então, para esses casos,
o desenvolvedor tem a opção de usar a User Region. A User Region é uma região no waveform do Wave Panel, onde o desenvolvedor pode fazer qualquer coisa. Ele pode colocar qualquer tipo de componente. Então, resumindo, temos benefícios na produtividade, uma maior integridade conceitual, interfaces mais ricas em nossos sistemas e, por último, a flexibilidade. No fundo, nós apoiamos a que o sistema final tenha uma maior qualidade. Bom, como podem continuar para conhecermos mais e conhecer melhor nossa ferramenta? Em primeiro lugar, todos os nossos produtos estão disponíveis no Marketplace. Vocês podem baixar o Wave Panel Designer, usando a licença free, podem criar de 20 instâncias de cada padrão e também criar 20 web panels usando o Designer. Essa versão não tem custo e, caso vocês quiserem usar mais do que esses limites, temos uma versão que tem custo, mas sem limites e que também dá acesso ao suporte, ao serviço de suporte de KV Tools. Bom, pode nos encontrar nas redes, em nosso site, também no nosso blog técnico. Temos vários artigos sobre essa ferramenta aí. Também no Marketplace do GeneXus, podem encontrar todos os seus produtos. E, por último, também em nosso wiki de documentação, podem ver toda a documentação sobre nossos produtos.